Queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Aqui em Presidente Epitácio, na nossa sede, na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, todos os domingos às 8h30 da manhã, você é o nosso convidado especial a estar conosco. Temos ali o nosso pastor presidente, nosso pastor Edivanir Alves da Cruz. Pode vir com a sua família, participa junto conosco em nossa escola bíblica. Nós estamos hoje com a nossa lição de número 9, que vai nos falar sobre Gog e Magog, um dia de juízo. Veja que o tema das nossas lições que estamos estudando vai falar sobre, tratando sobre a justiça divina e a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro do profeta Ezequiel. É bom nós ressaltarmos, queridos, que não podemos ficar rodeando no texto, dizendo que essa mensagem é para a nação de Israel, é para o povo de Israel, que para nós não tem lições. Não. Podemos sim fazermos aplicações para os nossos dias, sim. Existem lições espirituais para as nossas vidas também. Senão, seria uma ilusão nós estudarmos, ficarmos presos no tempo, dizendo que era somente para a nação de Israel. Muito contrário disso. Muito bem. O nosso texto áureo fala: E sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. Apocalipse 28. É importante ressaltarmos que este Gog e Magog aqui, de Apocalipse 28, é da última batalha, que já é depois do milênio. Não é esse Gog e Magog de Ezequiel. Eu tenho um vídeo aí no meu canal que eu falo sobre essas duas diferenças entre o Gog e Magog de Ezequiel e o Gog e Magog de Apocalipse. Existe muita diferença, até mesmo na questão do tempo, Porque nós vamos entender porque há mais de 1000 anos de diferença aí. Então, a verdade prática diz: a palavra profética anuncia que antes da restauração espiritual de Israel, virá Gog e o seu bando para invadir a Terra Santa, mas eles serão derrotados. Por que serão derrotados? Porque Deus ele está ao lado do seu povo. Deus está com a nação de Israel. Deus ele está com os seus filhos. Porque nós sabemos que Israel, nós falamos aqui sobre a restauração espiritual. Israel já foi restaurado fisicamente. Quando e foi em 1948, aonde com a voto de um brasileiro, Oswaldo Aranha, voto Minerva ali, Israel foi considerado como nação. Isso foi em 1948, reconhecido Israel como um Estado, como nação. Mas a promessa é desse povo ser restaurado ainda espiritualmente. Quando nós vamos para o capítulo 38, é importante nós destacarmos que fala de uma invasão de Gog e os seus confederados. Então, a invasão de Gog e os seus confederados. E o capítulo 39 fala da derrotada, dessa derrota desses invasores por completo e dos seus aliados, um aniquilamento. Então, é importante você, professora, destacar que o capítulo 38 fala dessa invasão e o capítulo 39, contextualizando algo que praticamente é dito no capítulo 38, vê-se a derrota dessas nações, desses confederados, desses aliados de Gog e Magog, que não é especificamente pessoas, mas são confederados, são nações ali. Então é importante, destacar isso aqui. A nossa leitura em classe está em Ezequiel, capítulo
38, do 1 ao 6, e o 39, do 1 ao 10. É importante, meu amigo professor, professora, se fazer essa observação. Porque nós vamos falar sobre o Gog e Magog de Ezequiel, não de Apocalipse. É importante, porque veja que o 37 fala da restauração nacional de Israel. Seria importante, porque boa parte dessas profecias, uma parte já se cumpriu, né? Algumas vai ainda se cumprir. Seria importante, né, primeiro, nós falarmos dessa restauração espiritual da nação de Israel, no capítulo 37 primeiro. Mas vamos seguir a ordem aqui da nossa revista, que você vai entender. Ezequiel 38, verso 1, você já fala na sua aula introduzindo assim: veio a mim a palavra do Senhor, ou seja, não foi algo que saiu da mente do profeta Ezequiel, é só que veio de Deus para a vida dele. A mensagem é de Deus. O profeta é um canal. E veja que tanto começa, tanto termina, falando, assim diz o Senhor, finaliza o verso 10, e a última parte do versículo também termina dizendo, assim diz o Senhor. Então, começa dizendo que é Deus entregando a mensagem, assim diz o Senhor, e termina falando que é Deus que está falando esta mensagem. Então, isso aqui é uma das promessas, uma das profecias que não se falha e não falhará. Porque Deus, queridos, quando Ele promete algo, Ele cumpre. Quando Ele promete na sua palavra, Ele cumpre. O nosso objetivo, tópico 1, identificar Gog, tópico 2, identificar Magog, tópico 3, explicar o contexto escatológico. Primeiro ponto, nosso tópico, vamos falar sobre a identidade desses povos invasores. Essa profecia envolve muitos nomes, e alguns deles até parecem enigmáticos, ou seja, difícil, né, de entender, algo indecifrável. Mas o Espírito Santo ele não vai colocar algo que é difícil, né, de nós entendermos. A palavra do Senhor, Deus não tem a intenção de fazer isso. Deus ele quer falar uma mensagem para que nós venhamos entender. E para isso temos que ler a palavra, temos que buscar o contexto que estamos vivendo, o contexto que foi escrito, tudo isso que é importante, né? A quem o profeta estava dirigindo. É importante entender tudo isso. O nosso desafio é identificar quem são hoje os povos que Ezequiel menciona na antiguidade. Então, o propósito é nós entendermos hoje. Amém? Os invasores. Veja só, primeiro ponto que vai falar aqui, Ezequiel 38, 8, vai dizer que é no fim dos anos e também no fim dos dias. Ou seja, isso significa, anote bem isso, professor ou professora. Isso aqui significa que será antes da grande tribulação, porque a igreja não vai passar a enfrentar a grande tribulação, ou no início dela. Provavelmente é no fim da era da igreja e no início da grande tribulação. Então, aplica isso, porque a igreja não vai enfrentar a ira de Deus. E lá Ezequiel vai dizer que, lá no capítulo que nós vamos ler aqui, o 39 vai falar, e farão isso, contudo, por fim, em 7 anos. Então, isso tem que ser antes ou no comecinho da grande tribulação. E nós vemos já alguns vestígios disso aí. Quando nós vamos olhar, analisar, inclusive eu tenho um vídeo que eu falo sobre a guerra da Rússia com a Ucrânia, você vai entender que tudo está colaborando para que esse acontecimento venha se concretizar. Você vai ver que tem muitos judeus na Ucrânia, o próprio presidente ali. Então, vemos que a Rússia é um país, né, que defende muitas coisas, o globalismo, né, o comunismo, ideologias e muitas coisas que ferem os princípios divinos da palavra do Senhor. Ou seja, eles não têm aversão pelo cristianismo, pelo povo de Deus, pela nação de Israel. Então veja, então provavelmente é no início, né, da grande tribulação e antes dela. Tem que acontecer antes. Compreendendo a profecia, item 2. Veja que a mensagem
O discurso profético, a mensagem não é para a sua geração, desde que a mensagem está aplicando para o futuro. Mas para quando ele fizer regressar o seu povo da diáspora de todas as nações. Então, veja que eu já falei em 1948, já houve uma parte dessa profecia, Israel voltando ao seu estado como nação. E dessas tribos, né, que foram espalhadas, nessas 10 tribos, devagarzinho estão conseguindo identificar essas tribos, porque o propósito de Deus é que seja unido, né, o Judá e Israel, seja unificado novamente. Nós vemos essa profecia no livro de Ezequiel. Gog, tem 3, fala Gog, o nome Gog, fora a profecia de Ezequiel, mais 2 vezes, que está em 1 Crônicas 5, né, nós vamos ver aí, 1 Crônicas 1 também, 1 Crônicas 5, verso 4, mas ali falando sobre da tribo de Ruben, mas não tem vínculo com essa profecia. Tais como o nome Apocalipse são emprestados a Ezequiel. A enciclopédia judaica identifica Gog como rei Giges, também conhecido como Gogo da Lídia, ou seja, região da Anatólia, na atual Turquia asiática. Mas a descrição aqui parece indicar um título, como, né, Faraó do Egito, né, Shah na antiga Pérsia, César em Roma, não o nome pessoal. Então aqui não está se referindo a uma pessoa em si mesmo, mas um título, como nós temos, como Faraó. Isso é um título, né? Houve vários Faraó, inclusive Herodes, né? Houve vários títulos, né, de pessoas ali. Nós vamos entender que o tópico 2 vai falar sobre a identidade dos povos invasores. O primeiro é Magog. O nome Magog já é um descendente de Jafé, filho de Noé. Isso nós vamos ver lá em Gênesis 10, 2. E aí 1 Crônicas 1, 5 também, que aparece em Ezequiel como um lugar. Então, quando falamos em Gog, está se referindo a um lugar. O historiador Flávio José identifica Magog como citas, um conjunto de etnias nômades que viviam na região norte do Mar Negro e do Mar Cáspio. Os citas aparecem no Novo Testamento como, junto com os bárbaros. Veja aqui, Colossenses 3:11. Os bárbaros eram ali pessoas que não eram judeus. Os citas eram consideradas pessoas que não eram civilizadas, que não falavam o grego ali. Então veja, é importante nós identificarmos isso. O item 2 fala Meseque e Tubal. Está lá em Ezequiel 38, 2, 39, 1. Tubal e Meseque são 2 dos 7 irmãos, filho de Javé, filho de Noé. Isso você vai ver lá em Gênesis, capítulo 10, verso 2. E aí nós vamos ver também que nessa coalizão aparece mais um da família de Jafé, que é Togarma, filho de Gomer, que está lá em Gênesis 10, verso 3. Gomer é o primeiro, né, da lista de Jafé, ou seja, dos Jafeitas. O item 3 fala da coalização do Gog. Fazem parte do bando de Gog mais 5 povos. Veja só, além de Gog, aparecem os persas, que aparece Ezequiel como confederados, ali, nações confederadas. Mas veja que no período de Esther era já uma nação bem avançada, no período de Esther, os persas. Aí aparece também os etíopes e os de Pute, com eles todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas e a casa de Togarma, ou seja, aparece mais esses 5 aí além do Gog. A Bíblia hebraica emprega a palavra Cush para a Etiópia e Pute para Líbia. Ambos Cush e Pute são descendentes de Cã, filho de Noé também, que aparece. Então, os persas são os atuais iranianos, que teve o seu nome, né, mudado para Irã em 1935. Então, essas nações aqui são confederadas de Gogs,
são inimigas do povo de Deus, da nação de Israel, que também serão todos derrotados. E se nós analisarmos em nossa atualidade hoje, nós vamos perceber que boa parte dessas nações, né, são inimigas, literalmente inimigas da nação de Israel. Então nós vemos que a promessa, a palavra do Senhor, a cada dia ela está se cumprindo. A interpretação popular, tópico 3, que considera a Rússia como Gog, ganhou muito espaço. Como que isso aconteceu, você vai entender. Primeiro, Gog e Magog. A palavra Gog, vamos dizer aí, muitos acreditam já de expressão genérica para indicar o futuro inimigo de Israel, o rei Giges, da Lídia. Por exemplo, seria a figura do futuro inimigo de Israel. Segundo o Talmud, que é a tradição judaica, né? O Talmud, literatura religiosa muito antiga dos judeus, Gog e Magog são dois nomes paralelos de uma mesma pessoa, de uma mesma nação. Então, segundo o Talmud, tá? Eles falam que Gog e Magog são dois nomes paralelos de uma mesma nação. Esses inimigos serão também, né, derrotados, eles nos dispersos para a esperança da nossa vitória em Cristo, pois mostra que Deus está ao nosso lado, porque Deus sempre está ao lado do seu povo. Agora, como que deu origem à interpretação para que fosse a Rússia, qual nós temos hoje? Eles entendem que fala lá Gog, né, e príncipe de Rosh, algumas traduções traduzem, principalmente a Almeida, revista atualizada, né? A palavra chefe ali em hebraico é Rosh, significando por cabeça, né? Chefe, pico, monte, ou seja, parte superior, alguém que está acima, comandando, um chefe, que é o mesmo sentido do hebraico Kireh Rosh, que alguns traduzem como Rússia, né? Veja que isso tem levado muitos a acreditar que é a Rússia. Então, nós vamos entender que alguns identificam Rosh como a Rússia e Mesec como Moscou, a atual capital, né, da Rússia, onde saem todas as leis ali. E Togarma como Tobolsk, que é a cidade da Rússia. Então, na origem dessa interpretação, isso não se trata, né, não apenas dos pentecostais. Isso veio desde Genésio, né, que 1787 a 1842, famoso orientalista alemão. Em seu léxico hebraico, o Rosh, esse aqui é o 38.2, são os russos, ou seja, esse aqui, grande estudioso, já entende que é a Rússia. O assunto foi ficando no esquecimento, né, no período da Guerra Fria, mas agora em 2022, quando nós vemos essa guerra da Rússia com a Ucrânia ali, nós vamos perceber que tudo está indo para o cumprimento da palavra do Senhor. Então, em relação à Rússia, e o Ocidente está voltando ao cenário mundial, o que era antes da queda do Muro de Berlim em 1989. Então, queridos, o que é importante nós entendermos nessa lição que nós vamos estar estudando domingo é que Gog, vamos entender, Gog e Magog, Ezequiel, não é o mesmo de Apocalipse, é distinto da batalha do Armagedon, que acontecerá no final, né, da grande tribulação. Será bem no final, e nós vamos ver que há uma distinção, tanto entre o Armagedon, tanto o Gog e Magog, Ezequiel, e o de Apocalipse também. Existe uma distinção entre esses conteúdos da palavra do Senhor. Mas isso, o que precisamos entender com tudo isso? É que isso é uma promessa de Deus e que essa promessa ela vai se cumprindo a cada dia. Então precisamos estar cada dia preparados, buscarmos uma vida de santidade, andar em verdade diante do Senhor, porque nós sabemos que a palavra do Senhor se cumpre a cada dia está se cumprindo. Vai chegar o momento.
em que essas nações vão se levantar contra a nação de Israel, o povo de Deus, o povo escolhido por Senhor. Mas o povo de Deus vai sair vitorioso, porque Deus está conosco, porque Deus está ao nosso lado, Deus está ao lado da nação de Israel. E precisamos entender que isso é apenas um limiar, ou seja, esse acontecimento de Gog, Magog e Ezequiel vai se desdobrar para outros acontecimentos e por fim a grande tribulação, a qual a igreja não passará e não enfrentará, porque a igreja ela é livre da ira futura. E por isso então, para nós não passarmos por isso, não vivermos, experimentar isso, precisamos estar nos policiando a nossa vida a cada dia, dedicando, buscando santidade, abandonar o pecado e se aproximar mais do Senhor cada dia, para que nós não venhamos enfrentar tudo isso. Mas o que precisamos entender é que isso vai se desdobrar os acontecimentos já do fim dos anos e nos fins do dia da terra. Amém? Que o eterno Deus continue te abençoando.